Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração. Nós estamos falando sobre desenvolvimento de lavra, chegamos à aula número 25 e nessa aula nós vamos falar sobre métodos especiais de lavra. Bom, como não pode deixar de ser, vocês já sabem o ritual, né? Se não tiver inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei ou não gostei, o seu comentário e diga de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você está acompanhando o nosso canal. E vamos à nossa aula de hoje. Então, hoje, o tema será métodos especiais de lavra de plácer. E esses métodos podem ser lavra de pláceres, lavra de petróleo e gases combustíveis, lavra de sais solúveis ou suspensóides, lavra de enxofre e lavra submarina. Na aula de hoje, nessa aula 25, nós vamos nos ater ao quê? Ao primeiro tema aí, que é de plácer. Na aula 26, nós vamos falar sobre petróleo e gases combustíveis, que é um assunto também fantástico aí, e eu já vou falando com vocês. Já fiquem atentos aí que brevemente essa aula vai estar no ar aí para vocês. Então, o que são métodos de lavra de plástico? São métodos de calhas e represas. Então, ele limita-se a territórios inexplorados em pequenos depósitos, porém, o quê? Muito ricos e pouco potentes. Existem dois métodos principais: o de paleação do material, até os sluices. Sluices são eclusas ou comportas, e o desmonte hidráulico. Então, o primeiro método, que é de levar o material até os sluices concentradores, ele consiste no quê? A água necessária é acumulada numa pequena represa e essa água é conduzida através de canais ou canos até a área de lavra. Então, os sluices são montados numa trincheira aberta na rocha de base, o ponto mais baixo do placer. Se escava aí, normalmente uma faixa de 3,6 metros a 4,5 metros de largura ao longo do eixo do aluvião, e os sluices vão sendo estendidos à medida que a escavação progride água acima. Então, essas comportas, né, à medida que você vai avançando sua lavra lá no aluvião, você vai construindo outras ou mudando de lugar. Então, método de calha e represa. O que é? O material a ser tratado é jogado com passo no canal, são desintegrados pela água que está passando aí com velocidade nesse canal e arrastados sobre os rifles ou ranhuras do sluice, ou seja, da comporta da eclusa. Os blocos grandes são removidos à mão e empilhados ao lado. E o desmonte hidráulico, qual que é a diferença dele? Bom, no desmonte hidráulico, a extração se faz mediante o quê? Jatos d'água. Nesse caso, se usa um equipamento chamado gigante ou monitor. E as pressões variam em torno de 15 a 200 metros de coluna d'água, sendo o material também concentrado em quê? Em comportas ou eclusas. Então, aqui nós temos duas fotos aí, né, mostrando uma calha aí com uma tela e um tapete, que pode ser um carpete, para segurar o material mais fino. E ao fundo, essa foto maior aí, vocês podem ver o que é um sistema de bombeamento de água sobre o material a ser lavrado, e esse material vai sendo carreado até o ponto onde ele vai ser coletado. Então, em geral, essa água tem que ser suficiente para quê? Para assegurar o trabalho contínuo, sendo que, em certos casos, o trabalho tem que ser intermitente. Por que tem que ser intermitente? Porque, às vezes, você não tem água suficiente para continuidade do trabalho por muito tempo. Então, você faz uma parte, aí espera encher novamente a sua empresa, e aí você faz novamente. Essa água
ela é reaproveitada dentro do processo. Quando se trabalha em leitos de rio ou locais com desnível insuficiente para o uso da gravidade, aí são necessários o quê? Elevador hidráulico ou bombas para que seja conduzido ao longo da frente, tá? Então, se for muito, se tiver um rio ali com pouco desnível, a utilização de bomba aí é primordial para que você faça esse desmonte. Então, a trincheira aberta na rocha de fundo, ela vai conduzir essa água, o material desmontado até os luz, nós já falamos, e de tempos em tempos, esses luz são limpos e o material recolhido é concentrado em quê? Em bateias. Aí vocês estão vendo uma série de profissionais aí, tá, bateando o material que foi recolhido das comportas. Dragagem, nós já estamos falando aí de métodos mecânicos, um pouco mais sofisticados, tá, que podem ser executados com desmonte por raspadores de cabo, escavadeira de arrasto, draga de alcatruzes, draga de concha ou draga de sucção. Quem já teve a oportunidade de ver aquela série lá, Febre do Ouro, tem uma parte dela lá onde você tem uma equipe que trabalha somente com dragas, tá? E aquela draga lá são as dragas de alcatruz, são dragas de concha. No norte do Brasil é muito comum draga de sucção. A pessoa mergulha segurando uma mangueira lá e a draga tem um equipamento que faz a sucção do material no fundo do rio. É um serviço bastante perigoso. Já tive a oportunidade de conversar com garimpeiros que trabalharam nessa modalidade e é uma coisa muito arriscada mesmo. As dragas, nas suas diversas modalidades, que têm primazia na lavra de pláceres. Na sua concepção mais ampla, uma draga nada mais é do que uma máquina escavadora, lavadora, concentradora e transportadora dos rejeitos. Nós podemos ver aqui, ao lado aqui, já tem uma balsa aqui com uma draga, tá? Tem um motor potente aí, o pessoal trabalhando nela. Essa draga, o que ela faz? Ela vai sugando material no leito do rio e esse material passa por um equipamento de concentração montado na própria balsa e o estéril é descartado também no leito do rio, tá? Então, ela vai descartando os rejeitos atrás dela à medida que ela vai escavando à frente, o que faz com que inexistam os tradicionais transportes de minério da mina, ou seja, o home of mine, e estéreo para a pilha de estéreo. Então, o processo aqui é contínuo. Você suga o material pela frente, passa na instalação concentradora e o rejeito é descartado no próprio rio. Tá? Com isso, se consegue o que? Lavar pláceres com baixíssima concentração, ou seja, 0,05 gramas de ouro por metro cúbico. Um outro tipo que tem, tá? E a foto aí mostra bem isso aí, você faz, monta-se uma draga. Primeiro você faz uma escavação aonde você quer lavrar. Tá? Então, nessa escavação é montada a draga preparada, tá? E, logo em seguida, essa escavação é inundada. Para quê? Para que a draga possa percorrer toda uma área lá. Então, essas dragas, normalmente, elas têm uma haste metálica muito pesada, que é chamada de agulha, né? Na polpa, e mantém ela fixa num determinado ponto. E possui cabos de aço, tá, que podem fazê-la movimentar um ângulo de até 120 graus. Então, depois terminou aquela área, você tem que levantar a agulha, puxa a draga com o cabo para um outro ponto, abaixa a agulha e assim sucessivamente até ela lavrar toda essa região, tá? Dragas utilizadas são dos dois tipos básicos. Então você tem draga de caçamba em linha, ou seja, bucket leader, eu não vou falar inglês aqui, que nós estamos no Brasil, e a draga por corte e sucção. Tá? Então, a draga nada mais é do que uma planta flutuante montada sobre uma grande barca.
Então, aqui nós temos um exemplo de uma draga de caçambas em linha. Podem ver aí no centro aí as caçambas subindo, as caçambas estão escavando o leito do rio, né, e vai retirando o material, ele cai na planta de concentração e o estéreo é descartado. Então ela consiste de um braço, está colocado uma corrente caçamba, tá, uma corrente caçamba sem fim, e basicamente ela é uma máquina de dragagem contínua de alto volume, normalmente com instalação de concentração gravimétrica, ou seja, normalmente nessas balsas aí você já tem os jigs para fazer a concentração gravimétrica do material extraído, tá? Uma correia transportadora proporciona o quê? A descarga do rejeito da draga. Draga por corte e sucção. Tem uma pequena diferença aí. Ela é basicamente uma barca flutuante com uma bomba montada a bordo que escava o material por sucção. Então, eu já comentei isso com vocês no início da aula aí, que eu conversei com um garimpeiro lá que trabalhou numa draga desse tipo, né? Então, ela faz a sucção do material, tá? Ele é transportado por canos até a planta de concentração. E essa planta pode estar em terra ou pode estar montada também numa balsa e ela ser flutuante, tá? A tubulação de sucção pode ser equipada com cabeça cortante para aumentar a escavação do material. Depósitos marítimos de areia como rútilo, ilmenita e zircão são frequentemente escavados por esse método. A draga de sucção pode ser usada em lâminas d'água de 4 a 30 metros de profundidade. Tem sido usada para depósito de estanho em profundidade de até 48 metros. Tá? Operam em lagoas com profundidade até 9 metros. Com grandes profundidades, a bomba de sucção deve ser auxiliada o quê? Pela injeção de ar. Então, vocês veem que até 48 metros eles conseguem escavar com esse tipo de draga aí, mas você precisa de um outro acessório aí que é injeção de ar na linha para ajudar na sucção. Tá? Então, os maiores problemas associados com dragagem estão relacionados à água, você tem que ter água suficiente na lagoa para ela flutuar, e também suficiente água limpa para beneficiar o material escavado. Tá? Então, como a dragagem normalmente é feita em larga escala, a deposição de rejeitos e recuperação das áreas escavadas e da água são os maiores problemas ambientais que podem ser oportunamente corrigidos com a reparação das áreas degradadas. E chegamos ao final dessa aula. Mais uma vez, quero agradecer a você que acompanha o canal, que tem prestigiado, e já convidando para a próxima aula, onde nós vamos falar da lavra de petróleo e gás natural. Uma lavra muito importante aí, um tema bastante interessante aí. No mais, meus amigos e minhas amigas, meu muito obrigado e até a próxima aula.